Esposa me traiu com meu irmão e tentou pegar meu pai. Eu a destruí. Fui casado com bebê por 8 anos, e a última coisa que você espera de alguém com quem esteve casado por tanto tempo é que te traia com seu próprio irmão. Não pense que estou absolvendo meu irmão de culpa nisso, porque não estou. Ele está morto para mim. Mas isso não foi tudo que bebê fez comigo. Nós dois nos conhecemos através de um amigo da família. Ele sabia que ambos éramos solteiros, e esse amigo da família achou que estávamos ficando velhos demais para estar solteiros. Então ele arranjou para nos encontrarmos. Nos encontramos, e surpreendentemente, correu muito bem. Então, passei meu tempo procurando por sinais de alerta e qualquer coisa que eu não gostasse. Não vi nada disso porque, além dela ser uma traidora, ela é uma boa pessoa em outros aspectos. Escolhemos não ter filhos, o que é algo pelo qual sou grato. Eu sempre estive em cima do muro em relação a isso, mas quando ela não quis ter filhos, isso ajudou a solidificar minha posição. Mesmo depois do que ela fez, não é algo que me arrependo conforme fui ficando mais velho. Comecei a ter uma ideia de que algo estava acontecendo quando meu irmão veio ficar conosco por alguns dias. Ele morava a vários estados de distância, e eu não o via há anos. Foi ótimo vê-lo novamente depois de tanto tempo, embora não fosse a primeira vez que ele me via depois que me casei. Ele conhecia bebê bem, então você nem pode culpar nada nisso. Ele estava normal comigo no primeiro dia que chegou, mas percebi que no dia anterior à sua partida, ele estava agindo muito estranho comigo. Ele estava nervoso e falando demais. Era como se estivesse tentando ser seu eu normal, mesmo que algo não estivesse certo com ele. Inicialmente fiquei preocupado porque continuei perguntando o que estava acontecendo com ele, mas ele continuava dizendo que estava bem. Eu não acreditava. Porém, foi quando vi minha esposa e ela também estava agindo estranha que soube que algo tinha acontecido entre os dois. Eu realmente não queria acreditar que fosse algo íntimo porque esse era literalmente o pior cenário para mim. Tentei ao máximo pensar em outras situações que poderiam ter feito ambos agirem estranho, mas se recusando a me contar o que estava acontecendo. No final, não havia nada mais que eu pudesse imaginar. Decidi confrontar meu irmão diretamente. Então, fui até ele agindo como se soubesse o que tinha acontecido. Disse a ele que bebê estava agindo estranha assim como ele, e que eu tinha conversado com ela. Pedi que ele fosse honesto e me contasse sua versão da história. Eu estava agindo com raiva, mas como se ainda estivesse tentando ser civilizado com ele. Sempre fui equilibrado e acho que ele estava prestes a aproveitar a chance de confessar, mas naquele momento, bebê entrou e ele decidiu manter sua posição de que nada estava errado. É extremamente difícil ter a forte noção de que sua esposa e seu irmão estavam dormindo juntos. Mas quando você não tem provas, o que fazer? Depois que ele foi embora, questionei bebê ainda mais sem apontar o que eu suspeitava, mas ela ainda mantinha que nada tinha acontecido. Ela até começou a ficar irritada com o quão insistente era meu questionamento, então deixei por isso mesmo. Até tentei espionar seu telefone e suas mensagens com meu irmão Daniel, mas as conversas eram escassas e muito básicas. Se eles tivessem conversado sobre o que aconteceu depois do fato, ela tinha apagado as evidências do telefone, então não havia nada para eu me basear. Embora isso já tenha passado, me pergunto o que muitos de vocês teriam feito. Você teria simplesmente seguido seu instinto e declarado que eles tinham dormido juntos sem nem um pouquinho de prova? Parecia estúpido usar duas pessoas agindo estranho como base para acusar ambos de me trair. Simplesmente não era suficiente. E há muitas coisas que podem fazer as pessoas agirem estranho. No final, simplesmente deixei passar. Liguei para meu irmão uma última vez sobre o assunto, mas não resultou em nada. O tempo todo, nunca aludi ao fato de que eles tinham dormido juntos, mas tenho certeza de que eram inteligentes o suficiente para saber que era isso que me preocupava. Pessoal, antes de continuar, me diz uma coisa. Você acreditaria no seu instinto ou esperaria por provas concretas? Comenta aqui embaixo o que você faria. E se você está gostando dessa história absurda, deixa o like e se inscreve no canal porque o pior ainda está por vir. Consegui minha confirmação vários meses depois, quando tivemos que ir a um casamento em outro estado. Era um parente próximo meu, então meu irmão estava lá e meu pai também. Minha mãe morreu quando eu era jovem, então meu pai tem sido solteiro desde então. Ele parece uma versão mais velha de mim, mas cuida muito bem de si mesmo apesar da idade, então é atraente, se posso dizer isso. Para o casamento, muitos de nós ficamos no mesmo hotel. Bebê me disse que estava ficando cansado e queria ir para o quarto, então tudo bem para mim. Continuei dançando e me divertindo, e as coisas estavam bem para mim pelo resto da noite. Quando voltei ao quarto, bebê estava dormindo. Naquele momento, já tínhamos superado toda a situação com meu irmão. Lembrei disso quando os vi juntos no casamento, mas eles agiram bem um com o outro lá. Então, acho que foi isso que usei para finalmente tirar minha mente das coisas. Eu não tinha ideia de que as coisas iam piorar para mim apenas horas depois. Na manhã daquele dia, bebê ficou na cama, alegando que estava de ressaca. Então, fui pegar café da manhã. Vi meu pai lá, e ele disse que tinha que falar
falar comigo e que era extremamente importante. Fiquei preocupado porque conheço o homem, e podia dizer que o que ele tinha a dizer não eram boas notícias. Ele disse que deveríamos terminar nossa comida primeiro, e quando fizemos isso, ele disse que deveríamos dar uma caminhada. Foi quando ele me contou sem hesitação que bebê tinha ido ao quarto dele depois que ela saiu do casamento. Ele a deixou entrar porque eles tinham um relacionamento tranquilo. Não era algo com que eu estava preocupado também porque confio em meu pai mais do que em qualquer pessoa no mundo. Ele me disse que as coisas começaram com eles apenas colocando as coisas em dia, mas ele notou que ela começou a ficar realmente sedutora e tocá-lo. Ele assumiu que ela tinha bebido demais, então estava rejeitando-a gentilmente. Então ele diz que ela foi direto para um beijo e tentou agarrar suas partes íntimas no processo. Foi quando ele a empurrou de forma um pouco rude. Bebê, você acha que estou bêbada? É por isso que você não me quer? Não estou. Sei o que estou fazendo. Foi o que ele disse que ela disse. Ela se levantou e deixou cair os ombros de seu vestido para expor o peito. Foi quando ele teve que empurrá-la meio que rudemente para fora do quarto. Ele me prometeu que não tinha feito mais do que isso e que estava me contando isso porque, embora nada tivesse acontecido, eu precisava saber que ela tinha tentado seduzi-lo e isso era igualmente ruim. Levei isso muito mal porque, considerando o fato de que eu suspeitava que ela tinha me traído com meu irmão, agora estava descobrindo que ela tinha tentado me trair com meu próprio pai. Ele fez o melhor para me fazer sentir melhor naquele momento. Mas como você consegue quando descobre que sua esposa não apenas te traiu, mas tentou fazer isso com a pessoa mais próxima de você? Quão ruim uma mulher pode ser? No meio de tudo isso, sabia que precisava descobrir o que tinha acontecido com ela e meu irmão. Mesmo que descobrisse que ela tinha apenas tentado seduzir meu irmão e nada tinha acontecido depois disso, não nos salvaria de ir em direção ao divórcio. A questão é que eu só precisava saber o que tinha acontecido e pronto. Pensei que havia chances de que meu irmão não tivesse deletado nenhuma mensagem entre eles se tivessem conversado sobre o que aconteceu depois que ele foi embora. Ela morava comigo, então fazia sentido que ela apagasse as mensagens. Ele não, e mal nos víamos. Então, havia pouca razão para ele apagá-las, a menos que quisesse estar no lado seguro. Sabia que não havia como eu acessar o telefone dele e ele realmente apenas ficaria parado e me deixaria. Então, contei ao meu pai tudo sobre o que tinha acontecido e o que eu pensava sobre isso. Ele pareceu ainda mais chocado com aquilo. Acho que ele se sentiu muito mal por mim que a pessoa com quem eu era casado era esse tipo de pessoa porque, como disse, bebê realmente parecia uma boa pessoa. Eu realmente achei que a conhecia, mas acho que você nunca pode realmente conhecer alguém na extensão que você quer conhecê-los. Ele disse que me ajudaria a verificar o telefone do meu irmão, já que a guarda dele estaria baixa se fosse ele. Concordei, e realmente esperei que ele conseguisse fazer isso antes de irmos embora e pegarmos a estrada. Felizmente, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele conseguiu usar o telefone do meu irmão alegando que o dele estava carregando no quarto do hotel. Meu irmão não teve problema em entregar o telefone ao meu pai, e ele conseguiu verificar os chats dele com o bebê, tirar print e me enviar as fotos do telefone do meu irmão e depois deletar os prints do chat da galeria. Era exatamente como eu tinha originalmente temido pelas mensagens. Meu irmão se arrependeu. Não que isso importasse muito, e a confrontou de forma bem agressiva, já que ela foi quem tinha dado em cima dele. Ele não tinha dito não, e eles tinham tido relações bem ali na minha casa. Foi depois disso que ficou estabelecido que eles ficaram com a culpa, parecia. Mas para ela ter tentado de novo com meu pai, claramente não havia culpa suficiente da parte dela. Perceber que você está casado com uma mulher que não tem problema em dormir com seu irmão e depois tentar, mas falhar, em dormir com seu pai é uma realização que muda sua vida. Desperdicei anos da minha vida com essa mulher. Depois de mais de uma década na minha vida, descobri que ela nunca foi o tipo de pessoa em quem eu podia confiar. Me matou saber disso. Agradeci ao meu pai e então fui confrontar meu irmão quando ele estava fazendo as malas no quarto do hotel. Não tenho orgulho disso, mas não me arrependo. Dei um soco surpresa nele assim que o vi e acertou bem. Ele caiu no chão e estava me olhando em choque, mas não disse nada. Tenho certeza de que ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Agachei sobre ele e agarrei a gola da camisa que ele estava vestindo. Meu punho estava cerrado e eu realmente queria bater nele de novo, mas escolhi não fazer porque seu lábio estava sangrando. Disse a ele que ele estava morto para mim. Soltei-o e quando estava saindo, ouvi ele dizer que estava realmente arrependido. Não tinha nada a dizer a ele, então apenas saí. Sei que ele vai contar a bebê sobre o que aconteceu, mas não me importo. Vou abordar isso com ela quando estiver pronto. Não me importo que ela tenha que lidar com a ansiedade disso. Voltei ao quarto e ela tinha se recuperado da ressaca. Agi normalmente e perguntei se ela tinha tomado café da manhã, mas ela disse que não estava com fome. Dirigimos de volta ao nosso estado. Só consegui ver que ela estava agindo inquieta quando chegamos em casa. Tenho certeza de que ela deve ter lido a mensagem de Daniel enquanto eu estava dirigindo, e agora ela não sabia como reagir. Era provavelmente pior porque eu nem disse a Daniel porque eu o tinha batido. Ele só teve que usar seu bom senso e chegar a uma conclusão. Ela me perguntou algumas vezes se eu estava bem, mas eu só sorria, olhava para ela e dizia, sim, por que eu não estaria? Posso dizer que ela tem estado extremamente desconfortável em estar em casa comigo, mas isso é bom porque estou aproveitando o fato de que ela está lidando com o conhecimento de que eu sei, mas ela não sabe
sabe se escolhi deixar passar ou se vou acordá-la com uma arma na cara. Ela não merece uma vida fácil neste momento e pode se mudar se ficar tão ruim para ela. Ela provavelmente acha que eu não sei sobre a coisa com meu pai também. Ela vai descobrir que eu sei. Vou confrontá-la, mas quero ter os papéis do divórcio prontos antes de fazer isso. Não estou com pressa porque quero que ela tenha que lidar com o estresse mental. Cara, essa história é de arrepiar. Você consegue imaginar viver com essa tensão? Comenta aí, você teria feito diferente? E não esquece de deixar o like e compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir isso. Atualização 1. O confronto. Vou direto ao ponto. Confrontei bebê sobre ela me trair com meu irmão e tentar dormir com meu pai. Só de escrever isso é horrível, mas é a verdade. Essa é a vida que estou vivendo agora. Era um sábado e alguém estava na porta. Então, disse a ela para ir atender. Quando ela atendeu, era o servidor de processo e ele entregou a ela os papéis do divórcio. Quando ela chegou na sala de estar, fui direto ao assunto. Disse a ela que não queria nada com ela nunca mais e que queria o divórcio. Ela realmente perguntou por quê. E eu disse a ela que ela era uma vadia estúpida por me perguntar isso. Sim, eu disse isso. Não me arrependo. Eu estava com raiva. Ainda estou. E tenho o direito de estar. Disse a ela que ela sabia exatamente por quê e que sabia que eu sabia. Odiei o fato de que ela ainda pensava que podia se fazer de desentendida. Qual era o objetivo disso? Ganhar tempo ou algo assim? Disse a ela que ela tinha arruinado nosso casamento e fez isso da pior maneira possível. Deixei que ela soubesse que eu odiava meu irmão agora, mas que a odiava mais e que nunca ia deixar de odiá-la. Ela começou a chorar naquele momento e isso me fez rir. Perguntei a ela onde estavam suas emoções quando ela decidiu dormir com Daniel. Ela tentou me interromper para se explicar, mas eu disse a ela para calar a boca. Deixei que ela soubesse que não havia nada que ela pudesse dizer que fosse consertar a situação. Não havia nada que ela pudesse dizer para melhorar. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, deixei que ela soubesse que eu sabia que ela tinha tentado dormir com meu pai também. Vi seu rosto mudar porque ela não tinha ideia de que eu sabia. Chamei ela de todos os nomes possíveis durante aquele confronto. Minha voz estava alta, e tenho certeza de que os vizinhos podiam ouvir, mas realmente não me importei muito com isso. Só precisava que ela soubesse meus verdadeiros sentimentos. Não vou ser um daqueles maridos suaves que confronta a mulher de uma maneira tão gentil e amorosa. Não sou o tipo de marido sempre vou te amar. Eu a odeio agora e posso admitir isso. Perguntei a ela por quê. Porque era isso que eu realmente queria saber. Estava gritando com ela, mas ela não conseguia dizer nada ou não queria dizer nada. Ela só continuou chorando. Perguntei várias vezes, mas nada saiu. Ela não conseguia me dizer nada quando terminei. Ela estava chorando intensamente. E se foi simplesmente por causa de quão cruel eu tinha sido? Porque ela se arrependeu de suas ações e suas consequências. O ambos. Eu estava apenas feliz em vê-la em lágrimas. Eu tinha sido machucado tão profundamente quanto alguém poderia me machucar. Então vê-la com dor não foi uma compensação ruim para mim. Disse a ela que ela tinha 20 minutos para fazer as malas e sair de casa. Inicialmente, ela agiu devagar sobre isso, mas quando comecei a jogar coisas aleatórias em uma mala para ela, foi quando ela se levantou do chão e começou a fazer as malas. Ela estava fora de lá antes dos 20 minutos acabarem. Estou cheio de emoções muito negativas agora e provavelmente vou parecer um idiota para muitas pessoas lendo isso, mas é meio que isso que acontece quando sua esposa dorme com seu irmão e você tem que cortar ambos da sua vida. Estou apenas esperando o divórcio real, mas sei que não é onde vou terminar as coisas com ela. Atualização 2. A vingança pública. Estou de volta e posso dizer que finalmente terminei com o bebê. Estava em um lugar horrível na minha última atualização e lendo de volta. Posso dizer que muitas dessas emoções negativas ainda estão por perto, mas encontrei uma saída para muitas delas, sobre a qual vou falar aqui. O divórcio não foi a parte interessante. Isso passou muito rápido. Fiquei com o nosso apartamento. Fiquei com o carro. E tenho que pagar pensão. É basicamente isso. Odeio o fato de ter que dar dinheiro a ela depois de tudo isso, mas acho que neste ponto, todos nós entendemos como o sistema legal funciona. Então, tanto faz. O que foi interessante foi o que escolhi fazer depois do divórcio. Na verdade, olhando para trás, foi bastante divertido para mim. Eu tinha os prints que meu pai tinha me enviado do telefone do meu irmão, e isso era tudo que eu precisava. Vivemos em uma cidade relativamente pequena, então comecei a fazer uma longa postagem explicando a situação na página do Facebook da cidade. Incluí os prints. Depois imprimi aquela postagem e os prints. Coloquei em quadros de avisos pela cidade. Não fugi de deixar claro que eu estava por trás de tudo isso. Isso era óbvio. Muitas pessoas entraram em contato comigo, algumas para dizer que sentiam muito por isso, outras para pedir mais detalhes para que pudessem fofocar com mais precisão. Contei a eles tudo o que queriam saber. Claro, bebê entrou em contato e estava com raiva. Ela me disse para tirar a postagem. Ela tinha tirado meus papéis de muitos dos quadros de avisos, mas eu sabia que as pessoas tinham visto no tempo que levou para ela tirá-los. Ela não sabia que eu tinha um na igreja da cidade. Deixei que ela soubesse que era impossível porque era parte do que eu achava que ela merecia. Ela me ameaçou com ação legal, mas eu ri porque as alegações que fiz poderiam ser apoiadas pelos prints ou pelo meu pai se chegasse a isso. Ela disse que eu estava arruinando sua vida. Eu disse que estava feliz em
ouvir isso. Passei pelo lugar onde ela trabalhava para comprar algumas coisas e ela ficou muito inquieta quando entrei. Conversei com o chefe dela sobre a situação e estava claro que ele não sabia de que lado ficar, mas eu queria que ele soubesse o tipo de pessoa que ele tinha contratado. Também disse isso para que os clientes na loja soubessem o tipo de pessoa que trabalhava lá. A coisa toda com ela acabou se tornando um escândalo completo, o tipo de coisa que cidades como a minha adoram ter porque não tem entretenimento suficiente. Continuei postando nos quadros de avisos diariamente enquanto algumas pessoas tentaram me impedir. A maioria deles ficou no quadro por pelo menos algumas horas seguidas. Ela se cansou de ser o assunto da cidade e veio ao apartamento para me dar um pedaço da mente dela. Ela me disse que estava deixando a cidade porque eu tinha arruinado sua vida e ela não podia mais viver lá. Ela estava deprimida e ansiosa e não conseguia dormir à noite. Ela disse que não merecia passar por tudo aquilo por causa dos erros que tinha cometido, mas deixei que ela soubesse que merecia pior. Bebê, eu sabia que não conseguiria fazer você falar civilizadamente. Foi o que ela disse e eu apenas ri. Isso doeu e vi lágrimas se acumulando em seus olhos. Ela saiu antes que eu pudesse vê-la chorar. Olho para trás para aquele momento e me sinto bem. Não sou uma boa pessoa, mas nunca afirmei ser. Fui bom para ela, mas isso nunca importou. Por enquanto, vou continuar me afastando de mulheres em geral porque não quero nada com elas. Talvez um dia isso mude, mas não é nenhum dia próximo.